Priscila, vamos começar. Quem for entrando vai pegando o barco de onde ele estiver. E depois, né, como nós falamos, vai ficar gravado. Então, é possível que acesse depois do início e veja na íntegra, né? Então, eu vou começar te apresentando a Priscila, né, que é a nossa palestrante de hoje, nossa convidada. Ela é diretora de operações da Forsys, que é uma empresa de tecnologia, e ela vai compartilhar com a gente desde a tomada de decisão dela, como é que ela decidiu trabalhar na área de TI, né? Ainda mais que no momento que ela escolheu a profissão, não tinha uma tecnologia tão avançada, né? Eu imagino que foi difícil entender o que fazia, né? Porque até hoje a gente fala em TI, as pessoas falam, mas o que você faz realmente? O que é TI? Né? Imagina na época que você tomou a decisão, como que foi mais complicado. E a partir daí a gente quer entender, né, quais são as oportunidades de trabalho dentro da área da tecnologia, né, essa questão das mulheres, tem mulher que trabalha com tecnologia também, você é um ambiente mais masculino, enfim, várias perguntinhas e questionamentos que a gente vai, né, durante o nosso decorrer da nossa conversa, a gente vai descobrir. Mas, Pri, conta pra gente, assim, vamos começar do começo, né? Como é que você decidiu entrar nesse universo? Como é que foi essa tomada de decisão? Tá certo. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, o convite da Que Carreira, agradecer a Natasha, o Elinho, espero contribuir um pouquinho, né, com quem está nessa fase aí de decisão, de qual carreira escolher, parabenizar pela organização do evento, achei bem bacana, como você comentou, né, pode ser que as pessoas estejam de férias, mas depois elas olhem, então, né, parabenizar a organização do evento, que é bem importante você ter essa troca de experiências, né, saber as pessoas que hoje no dia a dia trabalham com uma determinada carreira, como que é o dia a dia, né, e parabenizar também as pessoas que estão participando ou que vão assistir, né, para que realmente escolham, né, e pesquisem bastante, porque é uma decisão aí importante, né. Então, compartilhando com vocês aí um pouquinho da minha decisão, como a Natasha comentou, né, faz 5 anos que eu estou na carreira, não, estou brincando, faz 25 anos que eu trabalho com TI, e naquela época, né, realmente as coisas eram muito diferentes, então eu até comentei numa conversa prévia que a gente teve, eu falei, olha, eu nem vou falar tanto assim da minha trajetória, ou da minha escolha, porque os parâmetros que me levaram, né, para escolher a área de tecnologia são diferentes do de hoje. As pessoas que escolhem ir para a tecnologia hoje, elas utilizam ali outros parâmetros, outras informações. Mas aí, compartilhando com vocês um pouquinho, né, eu escolhi com 14 anos, eu escolhi ir para o colégio técnico, né, hoje aí o ensino médio, e então, muito nova, né, eu estava ali eram muitas possibilidades, né, e aí o que eu imaginei? Eu falei, bom, eu fui por eliminação, né, eu não sabia exatamente o que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria, né, então eu fui buscando ali, bom, isso daqui eu não consigo me ver nessa profissão, isso daqui, né, por exemplo, a área da saúde, né, eu super admiro quem é da área da saúde, tenho pessoas muito próximas, parentes, amigos que são da área da saúde, mas eu não conseguia me ver na área da saúde, então eu fui eliminando, bom, isso aqui eu não me vejo, isso aqui eu não gosto muito, né, então ali eu fui eliminando o que eu não queria. A tecnologia, ela foi uma opção para mim, porque eu gostava de inovação, né, gostava de estudar, sempre, né, ali estudando, me atualizando, eu gostava de matemática, de lógica, de raciocínio, né, que era muito né, a escolha ali da época, então isso foi o que me levou ali para a tecnologia. Fazendo até um paralelo com hoje, né, antes o que a gente tinha de tecnologia era basicamente programação, né, então você tinha que ter mesmo essa habilidade, né, ou esse gosto pela matemática, pelo raciocínio, pela lógica, e hoje as possibilidades na tecnologia, elas são muitas, né, vai desde design, ali muito colado no marketing, criação, né, muito ali alinhado com produto, facilitação de reuniões, se a gente pensar em UX, né, a experiência do usuário,
Pode ser por uma linha de prototipação, né, desenho, também envolve bastante a parte de criação, uma parte mais artística, né, pode também ser a parte da programação, e aí sim envolve lógica, raciocínio, e aí dentro da programação também tem várias linhas, né, desde desenvolvimento ali para mobile, né, para celular, site, até máquina de autoatendimento, pode ter também uma programação ali mais com regras de negócio, fazendo conexão com o banco de dados, enfim, mesmo na programação ainda tem uma infinidade ali de opções, né. Dá também para ir para uma linha de laboratório, de inovação, né, pesquisa, teste, dá para ir para uma linha de dados, aí tem que ter um pensamento mais analítico, crítico, apresentações ali, dashboards, né, reportes, tem uma linha de segurança da informação também precisa de um pensamento analítico, orientado a detalhes. Então, tem bastante, né, possibilidades na tecnologia hoje. Eu escolhi mesmo porque eu gostava, né, dessa parte aí mais de inovação, mas eu também não tinha muita certeza de que essa era a minha escolha, né? Então, por isso que enquanto eu fazia o colégio técnico, eu pensei, bom, eu preciso testar essa opção, eu quero saber se vai dar certo ou não, né? Porque quando você estuda é uma coisa, e aí na prática, né, no dia a dia, que você percebe realmente se é aquilo que você quer ou não. Muitas pessoas estudam, gostam muito da teoria, mas a hora que vão para a prática não é aquilo que ela, né, realmente gosta de fazer. Então, com 16 anos, eu decidi fazer um estágio, né, eu acabei aceitando um estágio para trabalhar num banco, né, e eu trabalhava no back-office de uma agência. E aí, o que foi interessante, né? Eu consegui decidir ali que não era aquilo que eu queria, né? Porque eu não tinha a experiência, apesar de ser um estágio em TI, né, em processamento de dados, eu não fazia nada relacionado a processamento de dados. Falei, bom, então eu decidi que eu não quero trabalhar em agência de banco. Né? Que interessante, né, Priscila? Você não escolheu pelas aptidões, foi pelas coisas que você não curtia, né? Foi só por exclusão mesmo que foi chegando lá. E aí eu decidi procurar uma empresa que, eu falei, bom, realmente eu vou procurar uma empresa que eu pudesse usar esses conhecimentos que eu estava ali, né, tendo na escola, né? Então, eu listei algumas empresas e falei assim, bom, eu gostaria de trabalhar nestas empresas aqui, que eu sei que são empresas que vão me dar a chance de trabalhar realmente com processamento de dados, né? Então, ali foi as minhas eliminações, né? E o que eu orientei, o que eu quis ali orientar de carreira, né? E aí, uma diferença também que eu vejo para hoje, né? O profissional, hoje, ele tem o controle da carreira dele, né? Se pensar numa fase aí, né, vou colocar aqui o meu pai de exemplo, né? Ele trabalhou 25 anos na mesma empresa. A empresa direcionou a carreira dele, né? A empresa que deu os cursos para ele, que foi falando, você vai para esse, você vai para qualidade, você vai para gestão, você vai para, né? E a empresa fazia muito isso, de direcionar a carreira do profissional, né? E hoje a gente percebe que, né, cada profissional ali, ele é dono da sua carreira, então ele procura os cursos que ele quer, ele, né, procura a empresa que ele quer, ele decide ali, ele tem o controle mesmo do que é a carreira dele, né? Tem uma postura mais ativa, né, Pri, de escolher o que ele quer, a área que ele tem mais afinidade, não é mais o passivo, né, você vai ficar nessa posição, vai ficar nessa caixinha e acabou. Então, agora a gente tem que ter essa autonomia e essa proatividade, né, de criar o nosso próprio caminho. Sim. Então, assim, eu fiz o estágio numa empresa que realmente eu usava aqueles conhecimentos, né, de TI, e aí, nesse momento, eu decidi que, olha, essa é a carreira que eu quero mesmo, porque eu estava com a teoria, estava com a prática, e eu gostei realmente do que eu estava ali vivenciando. Então, eu decidi que era essa a carreira que eu queria. Depois, na faculdade, eu acabei fazendo economia, né, porque na época
não tinha muita opção de faculdade, tinha processamento de dados, tinha ciências da computação, mas era quase mais que o mesmo. Como eu já tinha feito um colegial técnico, já estava atuando na carreira, então eu decidi, eu nunca tive a intenção de mudar de carreira, né, mas eu quis deixar um pouco mais abrangente, e eu achei que a economia ia me dar um pouco mais essa visão de macro e microeconomia, né, uma base estatística boa, matemática, contabilidade, direito. Então, acabei fazendo ali a faculdade na PUC, né, e depois as especializações eu acabei fazendo mais na área de TI mesmo. Então, aí eu fiz pós-graduação em gestão de projetos no IPT, no Instituto de Pesquisa e Tecnologia da USP, fiz gestão de qualidade de processos na Fundação Vanzolini, e agora, mais recente, fiz o mestrado em gestão de negócios na FIA. Então, as minhas escolhas ali na parte de educação, né, foram essas. E aí, trazendo também uma diferença para hoje que eu vejo, né, e principalmente na área de TI, que a área de TI existe a educação formal, como eu escolhi, né, fazer faculdade, fazer pós-graduação, fazer mestrado, mas também a gente percebe muitas empresas, né, valorizando muito as certificações, né, na área de TI tem muita certificação, que aí te atesta um pouco ali o seu conhecimento, tanto acadêmico ou teórico, quanto o prático, né, e o conhecimento informal mesmo, né, aquele que é YouTube, podcast, tem muito da educação informal, né, que testa mais as habilidades, as competências que você tem e que você consegue agregar lá no dia a dia, né. Então, cada vez mais a gente vê empresas não exigindo a educação formal, né, e muito ali voltada para as competências, para as habilidades, para os conhecimentos que nem sempre é adquirido na faculdade, né, ou numa educação formal mesmo. Muito legal isso, Priscila. Bom, hein? E tem várias áreas, né, que a gente percebe, né, que não é tão importante assim a formação naquela área, mas sim o que você é capaz de fazer, né? Na hora ali do vamos ver se você é capaz de resolver aqueles problemas, de realizar aquelas atividades. E tem muita gente que é meio fuçada com tecnologia, que aprende meio que sozinho, né? É uma coisa Sim. meio que faz um curso ali, outro aqui, e o cara é capaz de fazer coisas que, às vezes, uma pessoa pós-graduada não é capaz de fazer, né? Então, isso acontece. A graduação, a pós-graduação, ela te dá, né, base, uma coisa interessante que eu acho, te dá um networking interessante. Nessa sala aqui eu já vi, tem pelo menos 2 pessoas que fizeram o estágio comigo lá, aquela primeira empresa que eu falei para vocês, de TI, né, que a gente, então, assim, você acaba levando, né, para o resto da sua vida ali, esse networking, as pessoas que você conhece. Então, essa é a parte bastante interessante da educação formal, né, e dessas experiências. Mas, realmente, principalmente em TI, tem muito da educação informal, do que você conhece fuçando, do que você conhece no YouTube, em podcast, em e-book, né, e depois tem essas certificações, que são certificações que atestam aquele seu conhecimento, não necessariamente é um curso, mas uma certificação, né. No meu caso, por exemplo, como eu fui bastante para gestão, então, as minhas certificações, elas são mais voltadas para gestão, ou para metodologias, né, então eu tenho a certificação do PMP, que é de gerenciamento de projetos, eu tenho uma outra certificação do CFPS, que é de métricas, né, para a gente ver tamanho de software, e não é o foco principal, mas é muito usada para precificar um software, né. Eu também tenho uma certificação de Scrum Master, que aí, saindo um pouco, né, da metodologia de gestão de projetos tradicionais, né, surgiram aí métodos ágeis, e a Scrum Master é uma delas, né, o Scrum. E eu tenho também a certificação do SAFe,
que é, né, um framework aí para gestão de projetos ágeis. Quem vai para a linha de especialista, né, não vai muito para a linha de gestão, vai para uma linha aí de especialista, aí essa certificação, as letrinhas não param mais, né? Tem muita certificação e que atestam aquilo que você já, né, conhece, já tem um conhecimento, já tem uma experiência, e aquilo só te dá uma certificação que vai te ajudar, de repente, numa vaga, né, ou para subir algum cargo, para mudar de área. Então, tem muito isso em TI. Aí, só continuando, né, eu falei que eu comecei como desenvolvedora, né, e aí passei para analista de sistemas. Na época, eu trabalhava num grande banco, né, sempre trabalhei em consultoria, mas prestava serviço para bancos. E aí também uma diferença, né, da época que eu escolhi para agora. Na época a gente tinha as opções de tecnologia, eram ou grandes empresas, né, ou os bancos sempre investiram muito em tecnologia. Hoje, qualquer negócio, né, ele está precisando se relacionar com o seu cliente de forma digital. Então, se você pensar no bazar da esquina, na padaria, qualquer negócio, grande e pequeno, qualquer empresa, principalmente com a pandemia acelerou muito, né, essa transformação. Então, a demanda por profissionais de tecnologia aumentou muito e as possibilidades aumentaram bastante também, a variedade, a diversificação, né? Eu estava lembrando, por exemplo, eu faço feira pelo WhatsApp, né? Me manda uma lista ali de produtos, e eu vou lá, eu quero banana, eu quero laranja, eu quero alface, e aí chega na porta da minha casa, né? Eu compro produtos orgânicos por um aplicativo. Então, né, de repente você precisa de uma lapiseira, você não desce, não vai lá no bazar da esquina comprar, você vai dar um Google, né, milhões de opções ali de lapiseira, e está na sua casa, né, muito rápido. Então, isso trouxe muita oportunidade, muita diversificação para os profissionais de TI, o que antes a gente estava ali, né, mais ali centrado em bancos e grandes empresas. Hoje são muitas as possibilidades. Que legal, Priscila. E é interessante, né, voltando ali nos primórdios da tecnologia, né, quando a gente ligava o computador, ficava aquela telinha azul, só tinha umas letrinhas, e a partir daquele momento foi evoluindo, hoje em dia está tão sofisticado, né, e antes que era só um programador que dava conta do recado, hoje tem que ter um arquiteto, tem que ter um UX, tem que ter um UI, tem que ter profissionais de várias áreas, com habilidades, skills diferentes, né, desde a parte artística, humana, né, enfim, vários... É um repertório bem multifuncional, assim, pessoas com várias habilidades juntas trabalhando para desenvolver uma tecnologia super rebruscada, e isso ainda nem é o final, né? Acho que tem muita coisa ainda para crescer, né? Tem muito ainda que a tecnologia melhorar para dar um up na nossa vida e ajudar a gente a fazer um monte de tarefa. E por outro lado, como você mencionou, a sociedade está mais tecnológica, né? A gente está mais apto e mais confortável usando um aplicativo. Muita gente morria de medo de comprar online, e hoje é a coisa mais normal do mundo. Então, são duas movimentações, né? A tecnologia crescendo e as pessoas se acostumando com ela, né? Que vão impulsionar o mercado de uma forma que vai ser absurdo, né? Muito interessante, eu acho isso o máximo. Alguém quer fazer alguma pergunta? O Felipe estava querendo... Né? Ele mandou uma mensagenzinha no WhatsApp, eu quero perguntar. Manda lá. Priscila, eu quero perguntar assim, eu queria que... Três palavrinhas que circundam esse nosso universo, o universo que você está, de trabalho, que é ciência, tecnologia e inovação. E a gente ouve as pessoas falando essas três palavras como se elas fossem uma coisa só, como se elas todas estivessem implicadas, como se... né? E eu queria que você explicasse um pouco para a gente, né? Estar nesse ambiente, o que é trabalhar com tecnologia, o que é inovação, o que é ciência, e como essas coisas todas se relacionam quando a gente está nesse meio, quando a gente está nesse ambiente. Legal. Bom, como eu comentei, a Natasha também reforçou, né, a área de tecnologia, ela é muito abrangente, então você consegue trabalhar
desde a parte de design, né, que você está ali mais relacionada ao produto ou ao usuário final, né, então você ter ali a possibilidade de realmente identificar qual que é a necessidade, e aí a inovação, ela está relacionada ali, né, com a inovação do negócio ou a inovação do produto, né, a gente pode estar também, mesmo na área de programação, trabalhando ali com tecnologias, né, mais ali novas, né, a gente pode ter também, existe também no nosso segmento laboratórios, que a gente testa muito as coisas, né, então, e aí está a parte da ciência, né, que você comentou, de ter a pesquisa, de ter o laboratório, de testar, de ver se funciona, se não funciona, né, e então tem a parte de informação que você comentou, que está muito em alta, né, a gente trabalhar com dados, todas as empresas, elas querem ser, né, data-driven, elas querem ser orientadas a dados, e isso está muito relacionado também com tecnologia, né, hoje as empresas, elas têm muita informação, elas têm muito dado, e elas nem sempre sabem o que fazer com isso, né, a gente também está aprendendo a trabalhar com isso, então, tem muita oportunidade, poucas pessoas na área de dados, que a gente ainda está conhecendo, né, o que a gente pode fazer com todas essas informações, com todos esses sistemas interligados, quando a gente pensa em IoT, né, Internet das Coisas, sensores, o que a gente, né, reunindo todas essas informações, quais são as decisões que a gente consegue tomar, quais são as predições que a gente consegue fazer, então isso, né, acho que tudo isso está relacionado. Eu queria também perguntar para você, o que eu tenho observado mais aqui na Europa, principalmente nos países de língua germânica, de língua alemã, existe uma conexão muito intensa entre o mercado de trabalho e a escola de formação mesmo, né? Então, as escolas, elas acabam por fazer uma conexão muito intensa e constante entre os adolescentes, os alunos, e o que está acontecendo no mercado, assim, de modo que não necessariamente a universidade seja essa ponte, mas que a própria escola e o mercado de trabalho dialoguem, assim, de uma maneira mais intensa. A minha pergunta com a sua experiência nisso, como você vê esse gap ainda no Brasil? A gente sabe, obviamente, mas eu queria que você falasse, se você pudesse falar assim, da importância de ter uma educação formal mais conectada com a realidade do mercado de trabalho. Como que você vê isso? Sim, com certeza existe uma diferença se a gente pensar no mercado europeu e no brasileiro, né? Essa conexão da academia com as empresas. E a gente está sentindo isso na pele pela quantidade de profissionais, pela falta de mão de obra qualificada, né? A pessoa, ela sai da faculdade, mas o que ela faz depois no dia a dia é completamente diferente, né? E na área de TI, isso, a gente está realmente sentindo na pele esse gap. O que eu tenho observado, as empresas, elas têm dado um passo, né, adiante ali em relação à faculdade, buscando esses profissionais diretamente na faculdade, ou se aproximando das universidades para conseguir tirar esse gap, e fazendo também, tomando para si um pouco dessa responsabilidade da formação. Não é difícil você fazer buscas aí pela internet e você encontrar empresas ali tem muitas vagas de trainee, e elas não exigem pré-requisito ou conhecimento prévio, elas exigem, né, habilidades ali, alguns skills mais comportamentais do que conhecimento mesmo, né? Então, eu vejo no Brasil que a gente tem tido um avanço ali das empresas, elas tomando para si essa responsabilidade de colocar um pouco né, desse conhecimento nessa mão de obra aí, para ficar um pouco mais qualificada com as necessidades das empresas.
Não, muito legal. Ô, Nath, antes da gente seguir, eu queria fazer uma pergunta, Priscila. Você citou, né, a parte laboratória, né, porque vocês ficam fazendo testes e tal. E a gente vê hoje, você também falou de dados, né, e não tem como não falar sobre fraudes em dados, né, que é algo que está acontecendo muito. A gente vê essa fraude de WhatsApp que toda hora, que é um problema, parece que é muito frágil o WhatsApp, como que, né, você vê algo todo criptografado lá, as mensagens inteiro, fala que é de ponta a ponta, e toda hora tem uma fraude, alguma coisa acontece. Como que funciona isso nas empresas de tecnologia? Existe um setor só antifraude, só para ficar testando se o aplicativo que foi feito pode acontecer uma fraude? Como que funciona essa área? Sim. Se tem duas áreas que estão muito em alta, são as áreas de dados e a área de segurança. Justamente por conta disso que você falou, quanto mais informação, né, mais exposta fica a empresa, né, e aí entrando também LGPD esse ano, né, então existe aí toda uma legislação cuidando aí ou garantindo que as empresas tenham esse cuidado com os dados das pessoas, com os dados das empresas, né, então cada vez, sim, tem mais essa demanda de certificar, né, essa segurança em todos os aplicativos ou sites, ou toda a forma aí de, todas as informações que a gente trafega das pessoas e das empresas. Não, legal. Muito bom. Obrigado. Pri, eu sei que tem uma demanda enorme de vagas de emprego de profissionais de tecnologia, né? E isso se dá, imagino, porque tem poucas pessoas capacitadas, né, que estão antenadas, que estão buscando uma área, trabalhar nessa área, porque a gente vê que as pessoas acabam caindo sempre nas profissões tradicionais, né? Ou você é médico, ou você é advogado, ou você é engenheiro, ou talvez administrador. Então, a gente gostaria que as pessoas enxergassem, né, como a área da tecnologia tem várias áreas possíveis, né, porque muita gente acha que tem que ser bom para programar, que tem que ser bom em exatas, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as outras habilidades ou outros potenciais que podem ser bem utilizados nessa sua área. Você poderia falar para a gente alguns exemplos? Sim. Bom, como você comentou no começo, né, eu trabalho na Forsys, e aí na Forsys a gente criou uma persona, né, assim, qual é o profissional que a gente gostaria de ter dentro de casa, né, quais são as habilidades, quais são os skills, que a gente gostaria que as pessoas tivessem, né, para trabalhar com a gente. Então, uma das características que a gente listou aqui é o profissional ser, a pessoa ser autodidata, né, adora aprender coisas novas, buscar atualização constante. Então, a pessoa que, bom, não dá para pensar em tecnologia sem pensar em atualização, né, então, a pessoa que acha que vai terminar a faculdade, vai colocar o diploma debaixo do braço e nunca mais vai estudar, com certeza a área de tecnologia, eu acho que nenhuma área hoje, né, existe até um termo que o pessoal tem usado muito, que é o lifelong learning, ou seja, você, né, não vai parar mais de aprender nunca mais, e na tecnologia isso é mais evidente, né, então a pessoa ali, né, a questão de ser autodidata e gostar de aprender é uma característica de um profissional da área de TI. Uma outra característica que a gente estabeleceu aqui, né, como sendo bastante importante, é foco em soluções e não em desculpas, né, então a gente, às vezes, por exemplo, aparece lá, eu não tenho acesso, por isso que eu não fiz tal coisa, né, será que não existe uma outra forma de falar isso, né, por exemplo, olha, eu preciso de um acesso para fazer tal coisa. Então, a gente percebe muito isso, né, as pessoas, os profissionais, no modo geral, né, muito ali, não tendo foco na solução, né, então a gente estabelece isso como uma característica importante. Uma outra característica que a gente sempre coloca aqui como sendo a visão do todo, né, porque as coisas elas se conectam, então se você trabalha ali em alguma coisa muito específica, fechadinha, não, eu vou fazer o melhor banco de dados do mundo,
né? Aí você faz lá o seu banco de dados, coloca na parede, tira uma foto, mas aquilo não se conecta com nada. Então, não, esse banco de dados, ele vai atender ali, né, um sistema, um aplicativo que vai atender um cliente, então aquilo ele tem que se conectar. Né? Então, a visão do todo aqui a gente também coloca como uma característica bastante importante. A colaboração também, né, a gente falando aqui de uma empresa de inovação, não dá para inovar sozinho, né, assim, quanto mais diversidade, quanto mais pessoas colaborarem, a ideia aumenta, ela melhora, então a colaboração é uma característica que a gente, né, coloca aqui para, a gente preza muito dentro da empresa, né. Ser criativo também, né, criativo, original, proativo. Muitas empresas de outros ramos, elas estão virando empresas de TI, né, então se pensar num Airbnb, ou mesmo num Uber, numa empresa numa Amazon, Magazine Luiza, são empresas de ramos diferentes que, né, hoje estão quase virando empresas de TI, porque o seu negócio está muito focado na experiência do usuário, né, em aplicativos, em sites, enfim. Então, ter essa criatividade, originalidade, né, proatividade também é uma característica bastante importante para a área de tecnologia, né. E aí, uma característica aqui que a gente, aí acho que é muito, muito forcis também, a gente preserva muito a qualidade de vida, né, porque quem está na área de tecnologia tem meio esse estigma, né, essa coisa de nerd, né, de não sair da frente do computador, de só fazer isso, mas a gente percebe que não, assim, no final do dia, todo mundo tem vida, todo mundo tem uma família, então a gente preserva muito, né, a qualidade de vida ali, e a gente gosta de profissionais que também tenham esse mesmo, né, esse mesmo pensamento. E tem que gostar de desafios, né, não é uma rotina, todos os dias fazer a mesma coisa, todo dia 10 tem que fazer isso aqui, todo final de mês tem um fechamento, não, a gente gosta de desafios, né, e precisa ter essa característica para trabalhar na área de TI. Então, eu vejo que essas são algumas habilidades, né, ou algumas características de pessoas que trabalham em tecnologia. E aí, né, eu tinha comentado, cada área de tecnologia é muito abrangente, então dá para abranger tanto, né, características ali de pessoas que gostam mais da parte artística, criativa, né, para ir para uma área mais de design, né, ou pode ir para uma área mais analítica, mais, né, com pensamento mais crítico, para uma área de dados, né, ou pode ir para uma área mais de raciocínio lógico, para, né, ali matemática, enfim, lógica, para uma área de programação mesmo. Mas, assim, as características básicas, né, de TI, das pessoas que trabalham em TI, acho que são essas, né, você ter a paixão ali pelo aprendizado, né, gostar ali bastante de desafio, foco em solução, acho que isso é bastante importante para quem está na área de TI. Que legal, né? Ser curioso, né? Porque eu imagino que a cada novo cliente vem um desafio, um mercado diferente. Então, você trabalha com banco, trabalha com hospital, trabalha com escola, trabalha com padaria, trabalha com mercado, e cada negócio tem as suas particularidades, e as pessoas têm que estar prontas para um desafio novo, para um negócio que nunca existiu, né? Porque normalmente a tecnologia, você vai inventar soluções que não existem ainda, né? Então, aparece lá um problema que a galera vai ter que trabalhar junto, e todo mundo junto integrar conhecimentos para fazer aquilo virar o melhor possível, né? Virar uma realidade. Eu acho fantástico. E se você pensar que todo profissional no futuro vai precisar conhecer um pouquinho de tecnologia, né? Você comentou hospitais, né? A gente trabalha para a área da saúde também, para hospitais, e, né, se a gente pensar no médico, o médico, ele precisa conhecer muito, né, do corpo humano, precisa conhecer muito de saúde, mas, né, o ano passado aí a gente teve a telemedicina sendo autorizada, então o médico, além de conhecer, ele também vai ter que, né,
ter essa nova relação com o paciente através do computador, né? E aí 1000 possibilidades aparecem. Eu, pensando até na minha rotina, quando é que eu vou, às vezes, domingo à noite, eu quero marcar uma consulta, eu tenho que esperar na segunda-feira, ligar, né? Seria interessante ter ali um agendamento online, seria interessante ter, né, interligado, de repente, o médico já com o laboratório, o próprio prontuário, né, toda vez que você vai fazer um exame, traga o seu exame anterior, você já devia ter o meu exame anterior aí, né, deveria ter ali todo mundo deveria ter o seu prontuário online, e aí registrado, né, todo o histórico do paciente, e de repente o médico ter acesso a essa informação, e falar, bom, pessoas que costumam ter este quadro clínico também tem determinado, né, e aí, enfim, acho que tem N possibilidades ali. Então, se a gente pensar num médico diferenciado, né, ele podia, né, aportar ali a tecnologia com ele e trazer, né, esse diferencial para os seus pacientes, né. Se a gente pensar, sei lá, em agropecuária, né, o que tem de tecnologia que a gente pode colocar na agropecuária, em termos de sensores, né, medir ali volume de chuva, para saber se, né, coloca mais água, menos água, enfim, tem todo o maquinário, sistemas integrados, enfim, tudo que é de tecnologia que a gente conseguiria aportar de repente, áreas que inicialmente não tinha nada a ver com tecnologia, hoje, se você coloca tecnologia, aquilo vira um diferencial, né? Então, eu vejo que muitas das profissões, se não todas, né, vai precisar de um pouquinho de tecnologia. Isso é muito louco, porque a tecnologia vai servir em todas as profissões, por isso que essa demanda é tão enorme. Se você for nutricionista, se você for médico, se você for advogado, se você for professor, seja lá qual for a sua profissão, a tecnologia vai estar no seu dia a dia, por isso precisa de tanta gente assim, né? Então, assim, realmente, gente, vamos para a tecnologia. Sim, venham. Olha o universo. E assim, uma perguntinha. Será que é caro você criar uma ferramenta, um aplicativo, porque tem poucos profissionais, porque tem pouca gente qualificada e a hora deles é mais cara? Será que quando tiver mais gente qualificada e capacitada, vai ficar mais acessível ter bons sistemas ou não? Assim, na lógica sim, né, quanto mais profissionais, né, mais acessível, mas a própria tecnologia também está, né, a própria área também está se reinventando, e aí se a gente pensar, hoje tem muitos programadores, né, a profissão ali de programação está muito em alta, né, mas também, em paralelo a isso, muitas ferramentas de codificação estão sendo criadas, né, e aí tem né, umas expressões aí de no code, low code, ou seja, cada vez menos, né, a necessidade de programação mesmo, e você, até a gente brinca na Farsis de brincar de Lego, né, vamos brincar de Lego, a nossa ideia, né, pegar ali e fazer uma série de, como se diz, encaixes ali, né, então, cada vez está mais fácil, né, programar, e cada vez a programação, a gente tem mais plataformas com menos esforço de programação, então é bem um arrastar e puxar mesmo, a gente já tem um site, tem um aplicativo, então essas coisas, elas estão mais fáceis, então ao mesmo tempo que, né, a tecnologia também está transformando outras áreas, a tecnologia também está se reinventando para que cada vez mais sites e aplicativos sejam feitos de forma mais rápida e com menos esforço. Muito bom. Alguém quer perguntar alguma coisa? Phelps, você tem boas perguntas, sempre. Eu estou aqui pensando, enquanto ela falava, e aí pegar um gancho na sua fala, que assim como nos últimos tempos a gente precisou, acho que todas as áreas precisou entender o que era gestão, o que era administração, o que era processos, né? Acho que esse foi um discurso muito forte da segunda metade do século XX para as profissões, parece que todo mundo precisava aprender como era gerenciar processos, né?
Agora, todas as profissões, me parecem, elas precisam ter um flerte, não só um flerte, mas um engajamento com a tecnologia, né? Claro, a gente fala tecnologia entendendo que quase tudo é tecnologia hoje. Todas as coisas que aparecem, por exemplo, o dinheiro é tecnologia, as moedas, os mecanismos de troca funcionam assim, os mecanismos de aprendizagem funcionam assim, a terapia está funcionando assim, quer dizer, acho que não faz muito tempo houve um debate no Vaticano, havia um algoritmo ali que estava funcionando como uma espécie de lugar de confissões. Então, a hora que a gente começa a entender a vida por essas mediações, né, implicadas, né, interagindo nessas mediações, parece que não faz sentido mais a gente atuar fora, distante dessa realidade, né? Mas eu queria pegar um gancho, Priscila, mais no aspecto social da coisa, que também um outro paradigma que eu passei a enxergar melhor fazendo pesquisa aqui fora, que tem a ver com o que a Nath começou falando para você em relação a você ser mulher e ocupar um espaço que foi ou pareceu essencialmente masculino durante muito tempo, né? Não só pelo aspecto civilizatório, pelo tempo, pela estrutura, mas aqui a gente percebe muito menos esse discurso de que é um espaço masculino, um espaço feminino, parece que as coisas vão se encaixando de uma maneira bem mais natural, tem a ver com os talentos mesmos, e não tem essa preocupação, embora a gente veja desigualdade salarial entre os gêneros. A minha pergunta para você é a seguinte, o que é, então, ser mulher ocupando um espaço que até então foi predominantemente masculino? Eu percebo isso também, né, que principalmente na Europa, essa diferença ela é menor, né, tem uma questão cultural, estrutural da sociedade. Na verdade, existem menos mulheres nas áreas que a gente chama de STEAM. Eu não sei, em português existe uma sigla equivalente, né, mas aí, né, as áreas que abrangem ciências, tecnologia, engenharia e matemática, existem poucas mulheres no mundo, né, mas na América Latina, especialmente, é gritante, né, existem pouquíssimas mulheres na engenharia, na tecnologia, na ciência, enfim, né, nessas áreas aí STEAM, e tem um pouco a ver, nem vou entrar muito nesse mérito, porque eu acho que talvez um outro assunto aí, bastante debate, né, mas talvez um pouco a ver aí com os estímulos que os próprios pais, né, dão para as meninas, né, dão mais para os meninos brinquedos de raciocínio, cálculo, pensamento analítico, e para as meninas mais boneca. Então, acho que desde ali da infância, né, isso já vem trazendo, já vem carregando, né, e trazendo mais mulheres, talvez, para a área de cuidado, e mais homens para a área de raciocínio, enfim, né, então talvez seja uma questão aí muito cultural que, né, os pais de meninas têm ali que se preocupar para dar essa igualdade, né, de oportunidades, porque é muito ruim para a sociedade como um todo você ter só mulheres no RH e ter só homens na engenharia, né? O ideal é ter essa diversidade, porque você traz a questão da inovação, os pontos de vistas diferentes, né? Então, e aí essa diversidade não só de gênero, mas diversidade de raça, de necessidades especiais, de crenças, orientação sexual, classe social, enfim, né, a diversidade ela é importante para as empresas no geral, né. Eu estava atendendo um cliente recentemente e uma analista, a gente foi entregar, né, um aplicativo e ela falou, olha, precisa aqui aumentar a letra desse aplicativo, né, e daqui a pouco ela falando, porque precisa aumentar a letra aqui desse aplicativo, ela estava fazendo os testes, né, e aí depois eu descobri que ela tinha uma deficiência visual, né, ela não era cega, mas ela tinha ali uma dificuldade grave de visão, então ela se preocupava com isso, coisa que os programadores que fizeram, eles não tinham essa dificuldade, então para ele, aquele tamanho de letra estava normal, né, e para o teste dela, aquilo era importante, a letra está um pouquinho maior. Então, quando a gente fala de diversidade, ela é importante em todas as formas, né,
e a questão da mulher também. Então, você ter mais mulheres, né, nessas áreas ali de tecnologia, de engenharia, traz também esse olhar diferente, né, e ajuda bastante na inovação, bastante nesses pontos de vista. Eu nunca tive, falar assim que eu tive grandes dificuldades por ser mulher, não é verdade, né, mas eu tive poucas inspirações, né, digamos assim. Aí, da mesma lógica que eu tive ali do que eu não queria para as áreas, eu também olhava algumas mulheres e falava assim, nossa, eu não quero ser assim, porque eu tinha, os exemplos que eu tive de mulheres eram mulheres muito masculinas, né, e aí eu pensava, falava assim, será que eu preciso gritar? Será que eu preciso falar palavrão? Será que eu preciso, para ganhar alguma, né, alguma notoriedade, para me ouvirem? Então, eu sempre tentei me encaixar, não, eu vou continuar sendo a Priscila, a pessoa que eu sou, com as características que eu sou, e as pessoas vão ter que me ouvir desse jeito, né? Então, eu tentei achar ali o meu caminho principalmente na gestão, né, para que as pessoas me ouvissem, então eu tinha exemplos do que eu não queria, né, e aí eu fui tentando achar o meu jeito, mas falar que eu tive grandes dificuldades, não, mas eu acho muito importante toda essa diversidade em todas as áreas. Muito bom, e faz muito sentido, né? Quanto mais gente com perfis diferentes, com visões diferentes, com repertório de vida diferentes, né? Vão melhorar naquele trabalho final que vai ser entregue. E, Pri, assim, na área da tecnologia, como que é a remuneração? Costuma se pagar bem? Tem uma média, assim, de início de salário? Até onde pode chegar? Qual que é o teto? Você pode falar sobre isso para a gente? Posso. Na área de tecnologia, normalmente, os primeiros salários, né, os primeiros steps, os primeiros passos, eles são, muito, se comparado com outras áreas, costuma se ganhar muito bem no começo, né, e aí depois, se comparado, né, o especialista de uma determinada área com especialistas ali da área de TI, acaba meio que nivelando, mas é uma porta de entrada muito boa para quem quer começar, porque dá aquele estímulo inicial, né, porque dependendo da área, né, você fica ali alguns anos, né, com os passos muito pequenos, né, na área de TI, o início, os salários são bastante atrativos, né, e aí tem algumas questões da moda também, né, que como é muito dinâmico, então, dependendo se você escolhe ali uma tecnologia, uma linguagem bastante, que o Google está usando, por exemplo, pronto, seu salário já melhora, né, então, existem essas diferenças, mas, assim, tem uma vantagem, né, que por conta aí dessa falta de mão de obra, muitas empresas estão investindo muito em programas de trainee, né, a Forsys mesmo tem aí uma programação de contratar pelo menos 50 trainees esse ano, então tem bastante empresas investindo nesse início de carreira, né, um salário de trainee ali, inicial, está por volta entre 2 e 3 mil, né, um trainee. Um desenvolvedor júnior vai para uns 4 mil, um pleno 8, um sênior 12, aí com essas variações que eu falei, depende da linguagem, né, depende ali do quanto aquilo está em alta, né. Um arquiteto, acho uma base aí, uma média de uns 15 mil reais, um arquiteto ele já tem que ter uma bagagem, né, já não seria ali, não sei se existe arquiteto júnior, mas, né, porque normalmente ele tem que ter ali o seu conhecimento. As profissões que estão bastante em alta, como eu disse, né, a parte de cientista de dados, engenheiro de dados ali, pegar um sênior por volta aí de uns 20 mil reais, os profissionais de segurança da informação também, 17, 18, né, então essas profissões estão mais em alta, então elas estão, né, com os sêniors ali com seus valores entre 17, 20, né,
e os desenvolvedores ali nessa base, um sênior 12, 15, por aí. Muito bom. E a Forsys, né, por exemplo, é uma empresa que se preocupa bastante com o bem-estar da equipe, né, que todo mundo trabalhe bem, satisfeito, feliz, motivado. Tanto é que recentemente vocês ganharam um selo, né, de Great Place to Work. Como é que funciona, assim? O que a Forsys tem de diferente? Qual que é a vantagem de trabalhar numa empresa que tem esse ambiente? Conta pra gente um pouquinho. Sou meio suspeita para falar. Porque eu fui uma das grandes que levantou a bandeira ali, né, do Great Place to Work. Enfim, mas assim, né, a Great Place to Work é uma empresa global, né, que realiza consultorias em empresas que querem colocar o fator humano no centro da estratégia de negócio, né, e então eles fazem uma pesquisa com todos os funcionários para identificar o clima da empresa, né, a cultura, se tem foco ali em confiança, em alto desempenho, inovação, né, e além do selo que a Forsys obteve aí recentemente, existem alguns rankings, né, e aí esse segundo semestre a Forsys vai entrar aí para disputar esses rankings, né, então tem rankings regionais, tem nacionais, tem por setores, então tem o ranking da TI, ranking da saúde, tem alguns que são temáticos, né, tem melhores empresas para as mulheres trabalharem, então tem vários rankings aí, a gente ainda não entrou porque a gente recentemente obteve o selo, então daqui para frente é o que a gente vai concorrer aí a esses rankings, né. E aí, né, para quem está buscando uma empresa para trabalhar, é interessante procurar saber, né, se a empresa tem esse selo, em qual posição do ranking, porque dessa forma consegue saber o quanto a empresa tem ali um bom clima, né, se preocupa com o desenvolvimento dos seus funcionários, adota a diversidade e, como diz, coloca o fator humano na estratégia do seu negócio, né. É muito interessante, eles recebem, depois que você obtém o selo, eles entregam vários relatórios, né, e dá para trabalhar, assim, quais as preferências dos profissionais, a questão da cultura, né, no nosso caso, nós somos uma consultoria, nós estamos em vários clientes, então, de repente, tem um cliente ali, né, que, enfim, tem alguma coisa ali para uma oportunidade de melhoria, então, é legal porque a gente recebe esses relatórios, né, e consegue trabalhar e moldar as nossas ações para que tenha cada vez um clima melhor na empresa, né, e toda empresa tem uma cultura, declarada ou não, né, toda empresa tem uma cultura, e para quem está buscando um trabalho, né, buscando uma empresa para se trabalhar, é legal conhecer a cultura da empresa, né, através da entrevista, ou das mídias, ou dos próprios profissionais que trabalham lá, porque para verificar se ela está aderente ali ao seu estilo, né, às vezes não tem certo ou errado, mas tem aquela cultura que mais se adequa ao seu estilo. Tem empresas que são mais competitivas, sangue nos olhos e tal, aí tem outras empresas que são mais colaborativas, tem uma cultura mais de inovação, então, muitas vezes o profissional está apto para aquele cargo, a empresa é uma empresa boa, mas a hora que ele chega lá, ele não se encaixa na cultura da empresa, né, então é bastante importante entender ali, ter o autoconhecimento, né, saber qual que é o seu estilo, o que você gosta, e entender qual que é a cultura dessa empresa para, né, para se adequar ali e ver se você se encaixa. No caso da Forsys, a gente né, tem muito ali as pessoas como o centro né, da estratégia do nosso negócio, então a gente entende que se as pessoas elas estão evoluindo, os negócios vão evoluir, né, porque a gente trabalha muito a colaboração, muito um clima colaborativo, né, e isso faz com que a gente extrapole isso para os nossos clientes, então isso é a nossa forma, né, e o GPTW ali, o Great Place to Work, atestou isso recentemente. Existem outros climas, outras culturas, né, e aí, então é bastante interessante para quem está
buscando aí uma empresa entender qual que é essa cultura para ver se adequa ao seu estilo. Nossa, fantástico isso. É demais isso. Eu também. Opa. Todo mundo quer falar junto. Pode falar, Nath, pode falar. Não, só para complementar, assim, eu acho muito legal e muito importante esse cuidado que tem que ter com a equipe, né? Afinal, a Forsys, como é uma empresa de tecnologia, não é um produto, vocês não vendem uma camiseta, é um serviço completamente customizado, que depende de cada indivíduo que está ali, produzir de forma criativa, de forma que ele tenha amor, que ele goste daquilo, que ele curta, que ele faça com prazer e faça bem feito, né? Então, realmente, a satisfação e o bem-estar do funcionário é muito bom para conseguir realmente com que ele produza da melhor forma possível, né? Parabéns à empresa por ganhar esse selo, né, que é super legal, é super importante, eu acho que é isso aí. Felps, quer fazer uma pergunta? Eu achei que dialogou muito, Nath, com a Lígia, a fala dela, com a ideia de humanização, né? Porque quando a gente fica falando em tecnologia, a Lígia sempre fala muito isso sobre a gente pegar só o lado negativo da tecnologia e achar que você tem um aspecto desumanizado, né? A gente foi uma empresa de tecnologia e as empresas parece que estão cada vez mais se humanizando nesse sentido, como você traz para a gente, teve esse diálogo que foi com a nossa primeira live. Pegando gancho nessa fala, Pri, eu queria perguntar para você duas coisas, né? Assim, mais no aspecto da inspiração mesmo para todos nós que, de alguma maneira, direto ou indiretamente, trabalharemos com tecnologia. Eu queria pedir para você que você destacasse, na sua opinião, qual é o aspecto mais positivo que as novas tecnologias vieram preencher na nossa vida e o que tem de negativo que elas precisam ainda ser remodelados e que precisam ser revistas, em sua opinião. Legal. Bom, o aspecto positivo da tecnologia que eu vejo é essa humanização e customização que a tecnologia tem conseguido, né, de forma ali massificada, assim, abranger mais pessoas, né, mas de forma customizada. Então, acho que essa é uma vantagem da tecnologia. Então, as empresas se moldando aos seus clientes, aos usuários finais, através da tecnologia, ela consegue fazer isso, né, de forma mais customizada. O lado negativo, né, eu vejo, até vocês trouxeram também, a questão da segurança, né, o quanto que a gente ainda precisa evoluir nesse tema. Então, como existem profissionais bons em todos os setores e todos os ramos, né, existem aí as pessoas que querem se aproveitar disso, né, e vocês comentaram ali de fraudes no WhatsApp. Eu li uma mensagem ontem, uma notícia ontem de um banco que ficou um dia inteiro ali fora, né, porque, enfim, teve algum problema tecnológico, e o saldo dos clientes ficaram todos zerados, todos não, né, mas grande parte dos clientes tiveram saldo zerado. Então, existem aí, né, a gente ainda precisa evoluir muito nessa parte de segurança, porque tem esses profissionais realmente, né, que querem se aproveitar disso, encontram essas brechas e se aproveitam e aí acabam expondo né, os sistemas e pessoas no final, né? Então, essa é uma parte aí que eu acho que a gente precisa ainda melhorar bastante. Que dá para a gente falar em empreender, inclusive, né? Dá para a gente, todo mundo que está pensando em trabalhar com tecnologia, criar, despertar ali o gostinho do empreendedorismo e procurar soluções nessa área, talvez, né, Pri? Sim, tem muito a evoluir ainda. Que legal. Bom, Elinho, eu terminei. Eu quero, de minha parte, só quero agradecer muito, Pri, por compartilhar e inspirar a gente com a sua história
com seu conhecimento, né, e ajudar a gente a entender um pouco o mundo contemporâneo e fazer com que a gente busque alternativas para melhorar na carreira e na vida. Muito obrigado por compartilhar com a gente. E mandar um beijo para 2 ex-alunos meus que eu identifiquei aqui, que é a Luísa e o Iago. Então aí, eu estou muito feliz por vê-los mesmo aqui à distância. O Iago ele não perde uma, ele está em todas. Pois é. E a Lu tá ali, eu estou vendo a Lu da primeira vez, faz tempo que eu não os vejo. Um beijo para vocês dois, fiquem bem. Legal. Nath? Eu ia falar, saudade, Lu, também. Eu falei, mas estava sem o microfone. Que bom que você está aqui com a gente, Lu. Então, Pri, é isso mesmo. Eu queria muito te agradecer pelo seu tempo, compartilhar a sua experiência profissional, dar essas dicas aí de todas as habilidades que são importantes. O tamanho do mercado de trabalho aí que está grande já, né? Já tem mais vaga que profissional capacitado, e a tendência é que o número de vagas aumente ainda mais, né? E nós temos essa missão aí de acordar as pessoas para esse universo aí de possibilidades, né? Porque muita gente acha que realmente só pode programar trabalhando com tecnologia, mas não, né? Você fez economia como faculdade, fez gestão, fez projetos, enfim, vários outros cursos que se relacionam também de alguma forma com essa área, né? Então, eu queria muito te agradecer pelo seu tempo, né? Mesmo de férias, está aqui com a gente, né? Muito obrigada. E precisando da gente por qualquer coisa, estamos aqui à sua disposição. E obrigada e boa noite a todo mundo que participou. Obrigada pela participação de todos. Elinho, quer dizer alguma coisa? Eu queria agradecer também a participação de todo mundo, do Phelps, da Priscila, pelo tempo de vocês. Queria agradecer o Rafa, que está aqui também, que ele é o diretor da Forsys, né, e por abrir a porta para a gente, né, de dar a oportunidade de conversar com profissionais tão top de linha, assim, que é muito difícil a gente ter acesso a isso. E eu queria dizer que vocês vão me dar um baita de um trabalho, porque esse vídeo fica no YouTube, eu tenho que fazer os cortes, eu anotei, tipo, uns 50 cortes para fazer no vídeo, mas vai ser muito legal, porque tem muita informação boa e, assim, tá muito bacana mesmo. Foi umas perguntas de todo mundo, foi muito bacana. Isso aí. Isso aí, valeu, Phelps. Perguntas sempre excelentes. Obrigado, Elinho, obrigado para vocês também aí, né, pelo carinho todo aí, pelo convite. Acho que é importante falar, o Felipe aí acho que fez importantes aí perguntas, né? Fiquei aqui com bastante ansiedade, confesso, de ajudar a responder aí, dar esse apoio para a Priscila, que é o nosso dia a dia. Aliás, parabéns, Priscila, pela incrível movimento aí que você tem feito, está fazendo, tem participado no seu dia a dia, inclusive compartilhando o conhecimento aí com todo mundo. Mas uma das perguntas aí que o Felipe colocou, né? Realmente é esse gap, né, entre a questão exatamente, né, da educação e do movimento de mercado de trabalho. E aí realmente parabenizar e dar um total apoio, né, à questão aí do que carreira, né, porque é esse gap que realmente aí está faltando pelo mercado. O cara sai educado, né, para quê? Para qualquer coisa, gente. Então, assim, está faltando esse gap, né, o cara sair conectado. Então, vocês estão fazendo um trabalho de apresentar tudo que tem no mercado, todos os segmentos. Realmente aí é um trabalho aí, conta com a gente naquilo que a gente conseguir aqui compartilhar desse conhecimento todo. Tecnologia é algo que a gente realmente tem aqui bastante apreço, a gente conhece um pouquinho disso para contar, tem muita história aí que a gente pode compartilhar, como a Priscila falou, né? Então, tecnologia está em todas as áreas, se a gente puder contribuir com outras frentes também, né? A gente também consegue compartilhar aqui quais são os próximos movimentos aí do mercado. Então, parabéns para vocês aí, que carreira também aí, impulsionando esse mercado todo. E todo mundo que vocês encontrarem de tecnologia, cara, a Forsys está de portas abertas. Manda para a gente aí. Pode deixar, parabéns a gente vai encaminhar. Parabéns para todos vocês aí que participaram aí. Muito bom. Obrigada, então, Priscila. Obrigada, Rafa. Obrigada, Phelps. Obrigada a todo mundo que está aqui com a gente. E até a próxima, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.